levar, mas já que você não sabe, vamos levar para o fulano. Irmãos, foram na casa da minha irmã, levaram compra, e eles têm 3 filhos, e é gente que pega pesado. Levaram compra para 3 meses. Se você puder, aplaudir ao Senhor. E mais, tudo que foi levado naqueles carrinhos de compra era exatamente aquilo que eles compravam, até a marca. Então Deus, quando eu não sou digno nem de que Deus fizesse aquilo, mas o Espírito Santo me tocou fortemente ali para orar. Eu orei e eles estavam orando, e Deus usou aquele homem para abençoar. Então nesta noite você tem a chance de contribuir através do Pix da igreja Batista Lagoinha. Se você quiser usar o cartão, tem máquina de cartão, o obreiro vai até você, e você então vai poder contribuir. É por aí, né, pastor? Portanto, obreiros, diáconos, agora fazendo o trabalho da coleta. Depois nós iremos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja de pé, e nós iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por esses recursos de hoje e pelos que virão. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez nesta noite, e neste momento, Senhor, nós queremos colocar nas mãos do Senhor os recursos, ofertas, dízimos desta noite, e pedir ao Senhor que venha multiplicar, pedir ao Senhor que venha cada dia mais mover a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa contribuir com a obra do Senhor. E aqueles que nesta noite fizeram, Senhor, e aqueles que desejaram e não puderam fazer, que o Senhor possa, Pai querido, operar na vida de todos, prosperar a todos, para a glória do Teu nome, e que o projeto Lagoinha cresça, prospere, se desenvolva, vá adiante, para a glória do Teu nome, Pai. Portanto, Deus querido, eu agradeço nesta noite, junto com a Tua igreja, em o nome de Jesus, amém. Obrigado, gente, obrigado, pastor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, sem perca de tempo, quero convidar aqui a pastora Ariane. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Ariane. Tem uma palavra do céu para nós. Ela, juntamente com o Sérgio, o pastor Sérgio, estão lá naquele desafio de Leopoldina. E graças a Deus, querido, já vai ter alta já, né? Já saiu da UTI, aleluia.
Deus é bom, querido, e glória a Deus. Já já a gente vai estar indo lá para a reinauguração em nome de Jesus. Amém? Quem aqui vai estar lá? Amém, glória a Deus. Esse sábado a gente já tem mutirão da tinta preta lá, acreditam? Deus é bom demais. Como eu sei, mesmo estando lá em Leopoldina, como eu sei que eu ainda estou em casa aqui, eu queria, na minha casa eu faço aquilo que eu quiser. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Eu sei que vocês desceram, mas volta aqui, por favor. Eu quero começar essa mensagem cantando de novo. Não eu, mas o louvor. Vou pedir para vocês se colocarem de pé, porque o que Deus tem feito aqui essa noite no nosso meio é bom demais. Então a gente vai começar nós vamos começar essa palavra já exaltando ao Senhor. E eu quero que você cante, que você adore com a sua alma, amém? Glória a Deus. Pode sentar. Estão dispensados por enquanto, até o final da mensagem. Esses dias eu estava fazendo uma aula da minha pós-graduação. Eu estava fazendo essa semana, esses dias, uma aula da pós-graduação. E aí eu estou estudando ciências da religião. E aí, em meio às discussões acaloradas sobre religiões, em meio a discussões acaloradas sobre o fenômeno religioso, em meio a tanta leitura, tanta filosofia, tantos historiadores, tantos pensadores que eu preciso ler, que eu preciso entender, que eu preciso estudar sobre religiões no geral, não só o nosso cristianismo, mas também outras religiões mundo afora. E cada vez que eu preciso ler uma teoria X ou uma teoria Y, porque o pensador fulano de tal, no século XIX, chegou à conclusão e aí lá vai mais uma teoria. Cada vez que eu leio, que eu preciso ler, que eu preciso estudar essas coisas, me vem à mente o que Jesus fala pra gente lá em Mateus 11. Porque aprouve ao Pai esconder essas coisas dos sábios e revelá-la aos pequeninos. Tantas pessoas sábias e inteligentes tentando deduzir Deus, colocar Deus dentro de uma teoria, tentando explicar quem é Deus, ou explicar o que Ele faz, ou explicar por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, por que as pessoas fazem as coisas do jeito que fazem, e por aí vai. E eu só fico pensando, Deus escondeu as coisas dos sábios e revelou aos pequeninos, porque não existe nada mais incrível do que a experiência de Deus. A experiência, Davi vai falar, vale muito mais um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia, uma hora, uma canção na presença de Deus tem muito mais efeito, transforma muito mais a nossa vida do que 1000 teorias de 1000 pensadores de não sei quantos séculos atrás. Nós somos esses pequeninos a qual aprouve o Senhor se revelar. Ele se revela a nós. Ele fala com a gente, Ele se revela na sua palavra para a gente. Ele nos transforma, nos consola, cuida de nós, ouve nossas orações, ouve nossa adoração, ouve nosso louvor. Porque nós nos mostramos
dependentes totalmente do Criador. Amém? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 2. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Mais uma vez eu vou ler. Porque 2 males cometeu o meu povo. O primeiro mal, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo mal, cavaram cisternas rotas ou cisternas rachadas, que não retêm as águas. Essa palavra é uma palavra que o próprio Deus revela ao profeta Jeremias. Deus está revelando a Jeremias essa palavra. Deus está conversando com Jeremias e falando assim: Jeremias, o povo cometeu 2 males. O primeiro mal foi me abandonar, a fonte da água da vida. E o segundo mal foi cavar a sua própria cisterna. Foi cavar os seus próprios poços, cisternas rachadas, poços rachados que não retêm água. E aí o discurso de Deus para Jeremias continua em todo o capítulo 2. Quando Deus fala isso para Jeremias, o que o povo de Israel está vivendo nesse momento? O povo de Israel, eles tinham abandonado o Senhor. Eles tinham abandonado. Eles não mais prestavam culto. Eles não confiavam mais no Deus vivo. Eles tinham trocado o Deus de Israel por outros deuses, pelos deuses das outras nações. Eles tinham trocado o Deus vivo, o Yahvé, o Deus criador de todas as coisas, por Baal. Não havia mais relacionamento. Não havia mais relacionamento entre Deus e o povo. Não pelo lado de Deus, mas pelo lado do povo. Os profetas eram, se você acompanhar todos os profetas, você vai ver que o tempo inteiro Deus está se revelando aos profetas, pedindo para os profetas falarem para o povo voltar. Que é o povo favorito, é o povo escolhido, é o povo que eu trouxe, o povo que eu trouxe do Egito, o povo que eu guardei no deserto, o povo que eu abri o mar, o povo que eu trouxe, o povo que eu cuidei. O tempo todo Deus está usando os profetas, e na nossa história o profeta Jeremias, para falar para o povo: volta para mim. Mas Israel cortou o relacionamento. Israel cortou o relacionamento com Deus e passou a se relacionar com Baal. E quando a gente continua lendo o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 7, se não me engano, a gente vai ver que a situação era tão grave. O abandono de Israel já era tão... Israel já tinha virado as costas para Deus de uma tal forma que Israel não só estava prestando cultos a Baal, mas já estava oferecendo sacrifícios a Baal. E parte do culto que era oferecido a Baal era o sacrifício de crianças. Israel já estava até sacrificando seus próprios filhos, matando os seus próprios filhos em oferta a Baal. Esse era o nível de afastamento de Deus. Esse era o nível de dar as costas.
esse período onde Jeremias foi profeta em Israel foi o período de maior apostasia. Israel não tinha ido tão longe de Deus como tinha nesse momento. Quando a gente lê lá o livro de Juízes, a gente vai ver em várias passagens que Deus levanta vários homens e mulheres para trazer o povo de volta. Deus levanta Gideão, e Gideão como um grande líder, e aí daqui a pouco Gideão morre, e aí o povo abandona Deus, e aí passa por um período, passa por uma dificuldade, e aí Deus levanta outra pessoa, e aí o povo volta para Deus. Durante quase todo o Antigo Testamento a gente tem isso, o povo vai, o povo volta. Tá tudo bem, o povo vai embora. Aí o negócio aperta, o povo volta correndo para Deus. Aí fica tudo bem, o povo vence as batalhas, aí Israel vai embora. O negócio aperta, o calo aperta, Israel volta correndo para Deus. Mas nesse período aqui de Jeremias, nunca tinha acontecido algo dessa magnitude. Eles nunca tinham se afastado tanto de Deus como nessa época. O profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta do juízo. É como se, nas minhas palavras, tá? Deus tivesse, não vou dizer cansado de Israel, porque Deus não se cansa da gente. Mas quando a gente lê os livros da lei, quando a gente volta lá em Levítico, quando a gente volta lá em Deuteronômio 28 é uma passagem muito bonita, onde Deus fala sobre todas as bênçãos que Ele vai liberar sobre a nação Israel, se Israel obedecer a palavra. Bênçãos incríveis sobre todo Israel, se Israel ouvir os mandamentos, se Israel obedecer, se Israel mantiver um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai. Mas a essa altura do campeonato aqui, Israel já estava muito longe. E a palavra de juízo já estava revelada. Porque no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, Deus vai falar: se vocês se afastarem de mim, uma dezena de males vão acontecer a vocês, porque eu vou parar de protegê-los, então o mal vai vir sobre vocês. Todo o capítulo 28, uma parte é destinado às bênçãos de Deus, se eles obedecerem à lei, e às maldições que acontecerão a eles quando eles se afastarem. E nessa época, eles estavam vivendo isso. E não foi falta de aviso, não foi falta de chamar de volta, não foi falta de convidar, não foi falta de usar de dezenas de profetas para trazer o povo de volta. Israel simplesmente abandonou, não queria mais. Estava lá, prostrado diante de Baal, oferecendo seus próprios filhos em sacrifício, para que Baal fizesse aquilo que eles precisavam. Abandono total, apostasia total. E o juízo realmente veio. Quando a gente continua acompanhando a história de Jeremias, a gente vai ver que Nabucodonosor veio sobre Israel, veio sobre os israelitas, queimou tudo, destruiu o templo, destruiu muros, destruiu a cidade, queimou casas, pegou todos os utensílios sagrados do templo, levou tudo para a Babilônia, e Israel ficou acabado. O juízo veio e eles foram cativos para a Babilônia e ficaram lá por 70 anos em cativeiro. Deus profetizou, Deus chamou de volta, eles não vieram, então o juízo veio sobre Israel. E eles foram cativos, e a nação de Israel, em Jerusalém, se desfez. Ficou em cinzas, literalmente, virou fumaça, sumiu do mapa. Um pequeno remanescente que ficou lá, muitos deles fugiram para o Egito com medo de Nabucodonosor. E acabou ali, o juízo veio. Mas e aí, Ariane, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a gente aqui? O que é que isso tem a ver conosco aqui, em Além Paraíba, dentro da Lagoinha, em junho de 2023? Coloca o versículo de novo para mim, o mesmo versículo 13 do capítulo 2. O meu povo cometeu 2 crimes. Trocaram a versão, é? Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas,
que não retém água. Quando é que nós cometemos os mesmos erros de Israel? Será que nós estamos apostatando na nossa fé? Será que nós estamos indo embora? Será que nós estamos abandonando Deus? Aí você vai falar assim para mim: não, Ariane, eu não estou abandonando Deus. Eu estou aqui, firme e forte. Sabe quando é que a gente comete os mesmos erros? Sabe quando é que a gente começa a cometer erros semelhantes aos erros de Israel? Exatamente na parte B do versículo. Quando a gente começa a cavar as nossas próprias cisternas. Quando a gente começa a cavar os nossos próprios poços para consumir a água da fonte do nosso próprio trabalho. Deus, ele está falando assim: o primeiro crime, o primeiro mal foi abandonar a fonte de água viva. Uma fonte que jorra. Uma fonte que jorra para a eternidade. Vocês abandonaram a fonte de águas vivas para cavar cisterna de água acumulada? Para cavar poço onde vocês nem sabem se a água é boa ou ruim? Vocês abandonam aquilo que eu tenho para vocês, para viver aquilo que vocês mesmos querem para vocês? Foi isso que Israel fez. Israel abandonou o que Deus tinha para eles, para viver aquilo que eles mesmos queriam viver. É aí que a nossa história se assemelha de Israel. Quando nós deixamos de lado aquilo que Deus tem, quando eu deixo de lado aquilo que Deus tem para mim, para viver aquilo que eu mesmo acho que é melhor para mim. É aí que eu começo a cavar cisterna. É aí que eu começo a cavar poço. Eu começo a cavar as minhas próprias cisternas quando eu coloco os meus desejos e as minhas vontades à frente da vontade de Deus. Quando eu começo a procurar nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas humanas, aquilo que só Deus pode preencher. Quando eu começo a procurar nas coisas humanas, aquilo que só Deus tem. É aí que eu cavo a minha própria cisterna. O manancial de Deus está brotando e está jorrando. E eu estou lá do outro lado, com uma enxada na mão, me esforçando, suando, cansando, por causa de um pouco de água acumulada num buraco. E aí, quando a gente traz ainda mais para a gente, quando é que a gente cava as nossas próprias cisternas? Quando a gente começa a dizer que eu só vou ser feliz quando eu casar. Quando eu casar é o que falta. Quando eu casar eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ou eu vou ser feliz quando Deus mudar o meu marido. Meu marido é uma pessoa difícil, meu marido é uma pessoa complicada. Quando Deus mudar o meu marido, eu vou ser uma pessoa feliz. Quando Deus mudar a minha esposa, nossa, mas a minha mulher, a minha esposa é uma pessoa difícil. Quando Deus mudá-la, ou quando Deus mudá-lo, aí sim eu vou ser feliz, aí eu vou ser completo, aí não vai faltar mais nada. Eu vou ser feliz quando os meus filhos forem pessoas, forem crianças calmas, tranquilas e comportadas. Ai, eu vou ser feliz porque eu não vou mais ficar me preocupando com eles. Eu vou ser feliz quando Deus trouxer o meu filho de volta do mundo, aqui para dentro da casa dele. Aí eu vou ser feliz. Quando Deus resgatar o meu filho das drogas, quando Deus resgatar o meu filho da bebida, ou quando Deus resgatar o meu pai, ou resgatar a minha mãe, aí eu vou estar completo. É tudo o que eu preciso, é que Deus resgate alguém que está lá fora, para que a minha felicidade seja completa. Sabe quando eu vou ser feliz? Quando eu tiver dinheiro no bolso. Quando eu parar de ficar devendo a Deus e o mundo.
quando eu colocar todas as minhas dívidas em dia, quando meu nome sair do Serasa, quando meu nome não estiver mais sujo, quando eu estiver tranquilo, podendo gastar o dinheiro do jeito que eu quero, aí sim, aí eu não vou ter mais do que reclamar. Aí vai estar tudo maravilhoso. Aí não falta mais nada. Para mim, o que falta para eu ser pleno, para eu ser completo, é a minha saúde. Eu tenho uma saúde debilitada e isso acaba comigo, porque eu queria fazer tanta coisa, mas não posso por causa da minha saúde. Eu queria fazer isso, mas não posso por causa da minha doença, por causa da minha saúde, por causa da minha fraqueza. Se Deus me curasse, nossa, ninguém me segurava. Se Deus me curar, ou quando Deus me curar, ninguém me segura. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você começa a fazer uma dezena de planos para quando Deus curar você. Ou eu estou tão cansado. O que eu preciso para ser feliz, sabe o que é? Poder tirar 2 férias por ano. Viajar para um lugar de neve. Em julho, no frio, quero esquiar. Ou então viajar lá para Natal, viajar para Flórida, viajar para Disney. Poder curtir 15 dias lá. Nossa, meu sonho. Quando Deus realizar esse meu sonho, não vai faltar mais nada. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou ser feliz quando eu conseguir um emprego melhor. Eu não aguento mais essa vida de um salário mínimo. É isso que me abala. Não consigo comprar nada, não posso fazer nada. Um salário mínimo não dá pra nada. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Não aguento mais viver de aluguel. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir trocar de carro. Que aí, de carro novo, eu poder viajar para onde eu quiser. Esse carrinho aqui não me leva nem na esquina. Eu bato na esquina ali e fico sem gasolina. Eu viro na outra esquina, o pneu fura. Eu vou até a terceira esquina, o motor para de funcionar. O meu painel tem tanta luzinha acesa de acionando a tensão que parece até o painel de LED da igreja. Pisca a luz de tudo ali, pisca a lanterna, pisca motor, de tanto problema. Mas quando o dia que eu trocar de carro, aí ninguém me segura. O dia que eu tiver dinheiro para resolver todos os meus problemas, aí ninguém me segura. Você está colocando a sua felicidade em coisas humanas. Você está cavando cisterna. Quando você coloca qualquer dependência sua, quando você coloca qualquer se, só vou ser completo se, ou eu só vou ser completo quando. Isso é você com uma enxada na mão, com uma picareta na mão, com uma britadeira na mão, cavando a sua própria cisterna. Porque a sua felicidade depende do seu trabalho. A água que você precisa para beber depende do seu esforço de passar dias, semanas e meses com uma britadeira na mão tentando perfurar uma pedra para conseguir um balde d'água. E essa água pode nem sempre vir boa, né? Quando a gente mora numa cidade onde tem muitas fontes aqui, né? Muitos lugares de cachoeira, de fonte, onde a água brota naturalmente da terra. E aí vários rios pela cidade que desaguam aqui no Paraíba. Uma fonte natural, ninguém pede para uma fonte natural brotar, ela brota. E dali da fonte nasce a cachoeira, nasce o rio, que deságua nos rios maiores, que lá no final vai desaguar lá no oceano. A fonte natural, ela simplesmente brota onde ela tem que brotar. A cisterna e os poços não, requer muito esforço humano. A casa que os meus pais moram lá no Rio tem um poço. E esse poço já estava lá quando meu pai comprou o terreno. Os meus pais moram lá há mais ou menos uns 30 anos já. E quando meu pai comprou o terreno, o poço já estava lá, já tinha um poço no terreno. E até hoje o poço não dá água boa.
A água que dá lá naquele poço é uma água que não dá para beber. É uma água que dá para manusear para diversas coisas, mas para beber não dá. Ela é insalubre, que fala, né? Quando a água não é boa para consumo. O poço está lá há 30 anos. Meu pai tentou resolver uma vez, tentou cavar mais um pouco para ver se a água melhorava. E aí deu em pedra. E aí caçou o cara da britadeira para perfurar mais ainda a pedra. Mas não adiantou. Conseguiu furar mais, acho que quase uns 2 metros para baixo. Não adiantou. A água não melhorou. A água continua ruim. O poço está lá há 30 anos. De água que não dá para beber. Por que a gente continua buscando, cavando poços e cisternas rachadas ou poços de água que não dá para beber? Lá em Romanos, coloca para mim Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo vai falar assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus não são bens. O reino de Deus não é um item que você apalpa com a sua mão, não é algo que você pega. O reino de Deus não é algo que você pode conquistar cavando um poço. O reino de Deus não é algo que você conquista cavando uma cisterna. O reino de Deus não é algo que você conquista com o suor do seu rosto, tremendo ali numa britadeira. Não é assim que você conquista o reino. Coloca de novo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E ali a gente engloba tudo. O reino de Deus não é material. O reino de Deus não é palpável, não é material, não é algo que você conquiste com mais dinheiro. O reino de Deus não é algo que você conquiste trocando de carro. O reino de Deus não é algo que você conquiste com um salário maior. O reino de Deus não é algo que você conquiste com as férias dos sonhos. Não é assim que você conquista o reino. Não é assim que você bebe da fonte. Coloca para mim agora Colossenses 1:27. Paulo vai dizer: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é o reino? É Cristo em você. Não é aquilo que você consegue conquistar, é Cristo em você. Você não conquista Cristo em você cavando poço e cisterna. Você não conquista Cristo em você com dinheiro. Você não conquista Cristo em você com um casamento perfeito. Você não conquista Cristo em você com a cura da sua doença. Não é assim que você conquista Cristo dentro de você. Sabe como você conquista Cristo dentro de você? Simplesmente abandonando as ferramentas, abandonando o poço, abandonando a cisterna e se voltando para a fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Ela jorra. Você não precisa se esforçar para beber da fonte da água da vida. Você só precisa chegar nela. A fonte já está lá. A fonte já foi erguida lá na cruz do Calvário. Jesus se ergueu na cruz do Calvário como fonte a jorrar até você. Por que é que Cristo morre e ressuscita por você? Para que você tivesse acesso direto ao Pai. Você vira as costas, pega uma enxada e vai cavar a sua própria água. Você acha que a água que você cava é melhor do que a água que Deus tem para você? Será que o sonho que você tem para você é melhor do que o sonho que Deus já traçou para você?
Será que as suas ambições de vida, elas são melhores do que o que Deus já traçou para você no seu destino? Será que confiar na força do seu próprio braço e do seu próprio esforço vai te dar uma água melhor do que aquela que Deus já tem para você? E aí eu já quero chamar o louvor aqui mais uma vez. Quantas vezes nós nos sentimos na vida cansados, nos sentimos fracos, nos sentimos desgastados, frustrados. Depois de um dia inteiro de trabalho, a gente chega em casa frustrado, cansado, desgastado. E aí lembra que no dia seguinte é a mesma coisa, é o mesmo trabalho, é a mesma dificuldade. A gente se sente dessa forma, cansado dessa vida, cansado de fazer o que está fazendo, porque aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, parece que está cada vez mais distante. Sabe por quê? Sabe o que é que cansa? Sabe o que é que desgasta? Cavar a cisterna. Simplesmente se voltar para Deus e beber da fonte que Ele oferece, não cansa, não desgasta. O salmista vai falar que a gente pode estar à sombra do Altíssimo, no esconderijo. E se você começa a juntar com outro salmo, você vai beber da fonte e vai ali habitar na beirada do rio. E aí você larga isso, você larga esse descanso, você larga essa paz. Para quê? Para se desgastar, cavando a sua própria cisterna. Se coloca de pé essa noite. Eu quero convidar você essa noite a abandonar as ferramentas. Abandone as ferramentas. Abandone a picareta, abandone a enxada, abandone a britadeira. Abandona essas ferramentas que te cansam e te desgastam. Larga tudo, abandona isso. A fonte está aqui hoje. É só você voltar para ela. Portanto, eu vos afirmo: não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai sustenta cada uma delas. Vocês não têm muito mais valor do que os passarinhos? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um tempo à sua jornada? Pode acrescentar um dia a mais da sua vida? E por que vocês andam preocupados quanto ao que vestir? Observem como crescem o lírio dos campos, e eles nem trabalham. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como os lírios do campo. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vocês, homens e mulheres, filhos de Deus, de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que iremos comer, o que iremos beber,
nosso Pai Celestial sabe exatamente que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a mim, a fonte das águas vivas. Quando você buscar a mim, a fonte de águas vivas, você vai perceber que você não precisa de ferramenta para cavar poço. Busca sim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque todas as demais coisas, porque o casamento, os filhos, o dinheiro, a finança, a cura, o milagre, tudo isso eu vou acrescentar a vocês. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe se esse poço que você está cavando vai ter água para beber amanhã. Para de se preocupar com a cisterna. Para de se preocupar com o poço. Para de se preocupar com a manutenção da sua própria ferramenta para cavar esse poço. Porque o amanhã traz as suas próprias preocupações. Mas vocês, meus filhos, busquem o reino. Busca o reino. Busca o reino. Busca o reino e a sua justiça. E tudo mais que você precisa, Ele acrescenta. Deus está falando para você essa noite. Eu acrescento o que você precisa. Deus está falando para você essa noite. Busca a mim. Eu acrescento o que você precisa. Busca o meu reino. Busca a minha presença dentro de você. Eu supro a sua necessidade. Eu sei o que você precisa para viver. Eu sei o que você precisa para amanhã. Eu sei o sonho que você tem, o desejo que você tem, o milagre que você precisa. Busca o meu reino. Eu dou a você aquilo que você precisa. Para de cavar poço. Para de cavar cisterna. Descansa. Abandone as ferramentas. Abandone as ferramentas. Descanse no Senhor. Mais uma vez, Ele trabalha, Ele faz. Ele faz mesmo quando eu não vejo. É Ele que está fazendo. Faz mesmo quando eu não sinto. É Ele que libera a água. Está trabalhando. É Ele que trabalha, não é você. Está trabalhando. Ele faz mesmo. O milagre vem dele. Ele faz mesmo quando. A água que Ele tem é melhor do que a da sua cisterna. Trabalhando. Meu Deus está. Deixa Ele trabalhar. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Para encerrar, eu quero fazer um ato profético com você essa noite. Fecha a sua mão assim. Palma da mão para baixo. Na sua mão tem a sua ferramenta. Aí na sua mão tá a ferramenta que você estava cavando o seu próprio poço. Tá aí na sua mão. O que nós vamos fazer nesse ato profético? Eu não sei qual é a ferramenta que você usa. Eu sei que ela tá aí na sua mão. Nós vamos simplesmente, quando eu contar até 3, você vai abrir a sua mão. Quando você abrir a sua mão, significa que você está